Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Encarnados e desencarnados presentes nessa bela casa de oração, local onde nós sempre nos reunimos para dividir o ensinamento do Mestre Jesus, nosso grande Mestre, através da doutrina espírita que vem nos abrir os olhos ao entendimento do Evangelho de Jesus. É um grande prazer estar aqui novamente. Faz um acho que eu estive aqui a última vez. Claro, um fraternal abraço do pessoal lá dos Ceareiros, dos Missionários da Luz, lá do Pacheco, principalmente em nome do nosso dirigente Altamiro, figurinha carimbada no movimento espírita, né? E peço a permissão e o auxílio dos mentores dessa casa, dos guias espirituais de cada um e meu, para que eu possa passar o ensinamento que Deus traz de hoje da melhor maneira possível, o melhor entendimento possível. Peço desculpas por não vir a tosse, mas eu estou me garganta um pouquinho irritada. Eu estou com essa voz de locutor de funerária, assim, mas eu acho que dá para entender. O assunto da noite de hoje, que eu vim trazer, está no capítulo 5, item 21, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Kardec começa, então, esse item 21, dizendo: quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e com grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que nada, para mais nada servem, pois despedaça o coração de uma mãe que inflama da inocente criatura que é toda a sua alegria. Então a frase que fica marcada nesse primeiro parágrafo é justamente esse questionamento. Deus não é justo, pois ele sacrifica o forte com grande futuro pela frente, já o velho já deu o que tinha que dar, ele fica. Mas acontece que muitas vezes o bem está onde julgar o mal. E aí a gente precisa mudar a nossa maneira de enxergar essa situação. E a doutrina espírita vem nos mostrar como fazer isso. Por isso é preciso que a gente entenda alguns conceitos para que possamos compreender essa aparente contradição entre uma bondade de Deus e essa tristeza que aparentemente foi provocada por Ele. A gente tem que sempre entender, saber que Deus é justo, a justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Então, nada do que Deus fez, Ele fez sem propósito e sem um motivo real por trás. Porque Deus não joga dados com a sua criação, Ele não faz escolhas. Porque se Ele fizesse escolhas, Ele não seria justo. Tá? Ele tem as leis que foram criadas por Ele mesmo, né? As leis naturais, que regulam todas as atividades, sejam materiais ou espirituais do ser humano. E todas as atividades têm leis que as regulam pelo aspecto da sua consequência ou pela geração da consequência que elas causam, ou seja, as suas causas. Então, um aspecto importante a considerar quando se fala dessa questão das causas está lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade em que se funda o dogma da reencarnação. Aí a gente pensa assim, peraí, dogma no Espiritismo? Não vivem dizendo que o Espiritismo não tem dogmas? E aqui ele pergunta em que se funda o dogma da reencarnação? Aí a gente tem que vir, voltar um pouquinho e se perder na acepção da palavra dogma. O que significa a palavra dogma? No dicionário, dogma é uma verdade indiscutível. Ou seja, uma verdade que não pode ser discutida, ela pode ser estudada, pode ser avaliada, pode ser estudada, mas ela é indiscutível. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade é indiscutível. Se eu jogar uma coisa para cima, vai cair no chão.
Não interessa o que tu faça, não interessa o que tu diga. Se alguém vier dizer que não, eu joguei para cima e não caiu, não tem discussão, vai cair. Diferente da palavra dogma usada na acepção religiosa. Na acepção religiosa dos pensamentos religiosos, não como essa colocação não é como uma crítica, apenas uma avaliação, a palavra dogma significa incontestável. Eu não posso contestar, eu não posso falar nada contra. É isso aqui que está escrito e acabou. Eu não posso discutir, eu não posso estudar, eu não posso avaliar, eu tenho que simplesmente aceitar o que está escrito. Essa é a grande diferença da palavra dogma no sentido na acepção da doutrina espírita e na acepção dos outros pensamentos religiosos. Então, entendendo isso, fechando esse parênteses, em que se funda o dogma da reencarnação? A resposta do Espírito de verdade na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai, o bom Pai deixa sempre aberto aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Ou seja, o bom Pai deixa sempre aberto aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Mais uma prova da justiça divina. E seguindo aqui, ele diz: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, ele fala também da questão da necessidade da reencarnação. Por que da reencarnação? Por que o espírito tem de passar? Por que o espírito tem de passar pela prova da matéria? Porque é na prova da matéria que ele coloca em prática o que ele aprende na erradicidade, no quadro espiritual. Ou seja, é como se fosse uma faculdade. A gente estuda lá e vai fazer a prova aqui. Outra questão é que não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se ele condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Ou seja, onde estaria a justiça divina? Que a justiça divina é equânime, não é igualitária. Ela não dá igual para todos, ela dá para todos conforme o seu entendimento e a sua capacidade. Visto a parábola dos talentos, né? Ele não deu igual para todos, ele deu para cada um conforme a sua capacidade. Ela é equânime, não é igualitária. E nós tendo no nosso entendimento de que a nossa vida não começa no nosso nascimento e não termina na nossa morte do nosso corpo físico, onde estaria a justiça divina se um erro meu nesses, 70, 80 anos de vida aqui nesse planeta, eu cometi um erro, eu fosse pagar por esse erro por toda a eternidade? Teria justiça divina nisso? Eu pagar a eternidade por um erro num pequeno espaço de tempo? Então, mais uma prova da justiça e da sabedoria divina. Mostrando-nos a importância de entender o conceito de vida, que é diferente de encarnação. Vida é diferente de encarnação. A encarnação é apenas uma etapa da vida. A vida, ela é contínua. Na encarnação, nós estamos no mundo material, mas somos espíritos. A vida espiritual é a vida plena, que aceita a vida material como uma etapa a ser experienciada em evolução moral e espiritual. Ou seja, em algum momento Deus nos criou. A partir daquele momento, nós evoluindo conforme o nosso trabalho, nosso entendimento, nossas forças, nós teremos vida imortal. A nossa vida é imortal. Nós somos espíritos imortais. Deus é eterno, porque Deus não teve início e não terá fim. Nós somos imortais, tivemos início e não teremos fim. Então eu sou um ser vivente, estando nascido ou estando morto. Porque nascer e morrer são dois elementos puramente materiais, que são só inerentes ao corpo físico. O espírito não nasce, o espírito nasceu uma vez, não nasce mais, e não morre nunca.
Na questão 68, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a causa da morte dos seres orgânicos. E o Espírito de Verdade responde que é o deslocamento dos órgãos. Então, quando nós viemos para esse planeta, nessa encarnação, a programação, o planejamento que foi feito por nós, com os nossos, junto dos nossos queridos entes queridos, nossos protetores e mentores lá no lado espiritual, nós viemos com uma programação para vivermos, sei lá, 50, 60 anos de idade. E o nosso corpo físico, orgânico, ele vem já, como digamos assim, uma bateria para durar 60 anos. E se a gente terminar a nossa missão antes, nós vamos sobrar a bateria. Se nós passarmos, nós vamos ter que fazer alguma coisa para recarregar essa bateria de novo. Tá? O nascer e o morrer não convivem. Nascer e morrer são diferentes. O nasce ou o morre. Não consegue nascer e morrer ao mesmo tempo. Mas o viver suplanta tanto um quanto o outro. A gente vive tanto no nascimento como na morte. No corpo físico. Então, se a gente avaliar por essa questão de que a nossa vida é contínua e não se encerra quando se finda a nossa existência nesse corpo, então a gente percebe que quando a morte acontece, não há uma aniquilação daquele que está pleno de vida, porque a vida continua. Porque plenos de vida todos nós somos, porque nós somos seres imortais. João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus já veio nos dizer, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí, como é que a gente vai entender a justiça divina pela nossa? Como é que nós vamos entender? O que é a justiça divina? Nós encarnados, presos à materialidade, aos sentidos, nossos sentidos materiais, ao entendimento que nós temos de vida e de sociedade, que ainda é bastante tacanho, digamos assim, relativo aos espíritos da erraticidade, nós vemos a justiça como uma maneira de punir o outro pelo erro dele. Como é que eu vou fazer justiça? Eu vou fazer a justiça porque aquela pessoa errou e eu vou punir ela pelo erro dela. Essa é a visão de justiça pequena que o ser humano tem. Muito diferente da justiça divina. Só um minutinho, deixa eu ver. Esse nosso conceito de justiça pequena, ele seria até talvez uma máscara para esconder o nosso desejo de vingança, fruto do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Se ele errou, eu quero que ele sofra, que ele pague pelo erro dele. Ou seja, é um instinto de vingança. Também seria. E a doutrina espírita, quando ela vem nos mostrar a verdadeira justiça divina, ela coloca em nós uma maneira diferente de ver essa justiça divina. Essa justiça divina que é nos dada por um Pai que é bondoso e amoroso e que permite que todos nós tenhamos oportunidade de reparar os nossos erros. Então nós não vamos ser punidos pelos nossos erros, nós vamos arcar com as consequências dos nossos erros através de oportunidades que Deus vai nos dar, através de novas reencarnações, para que a gente possa remir as nossas faltas e os nossos erros. As pequenas, as médias e as grandes faltas, todas elas. E qual é o objetivo disso, dessa justiça da reencarnação? É para que todos nós estejamos em plenitude de felicidade. Deus nos criou para que nós fôssemos felizes. Pasmem, é verdade, Ele criou para que a gente seja feliz, não para que a gente sofra. Que Deus não é sádico, Deus é bondoso. Até tem aquela tradicional, as pessoas, os pensamentos religiosos diversos, sempre quando vão pedir alguma coisa a Deus, fazer uma barganha, fazem uma promessa, né? Eu prometo subir a escada, prometo não cortar meu cabelo até não sei quanto, prometo isso. Eles prometem, parece que Deus gosta que sofram, Deus gosta que eu sofra, vou subir a escada. Por que eu não prometo todo dia às 6 horas da tarde assistir o pôr do sol e ler uma poesia? Todo dia escutar uma música bonita e pensar em Deus? É isso que Ele quer.
não quer que eu rale meu joelho subindo uma escada de joelhos. Ele não é sádico, ele é bondoso, não é? Porque todas as vezes que nós nos distanciamos da nossa justiça divina, nós temos o sentimento de tristeza, angústia e de prisão moral, ou seja, de culpa. Então, por isso que nós devemos sempre seguir o ensinamento e seguir o que ele diz. E então, com esse novo ponto de vista em questão da justiça divina, a gente começa a ver que se a gente analisar esse texto das pessoas, perda de pessoas amadas, filhos queridos, pela ótica do Espiritismo, surge um sentimento. Quando nós analisamos o texto literalmente, surge um sentimento de perda ou de injustiça. Por que ele morreu, meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai? Por que eles saíram de perto de mim? Mas, se a gente olhar pela ótica da reencarnação, percebe que não houve nem perda e nem injustiça. Porque a justiça divina escapa da nossa capacidade de entendimento, porque nós não temos capacidade cognitiva para alcançar o que é realmente a justiça de Deus. Ainda lá na pergunta 11, eu acho que é 12 do Livro dos Espíritos, pergunta se o homem é capaz de entender a essência divina. Diz que não, ainda não. Vai faltar muito ainda, falta sentido para isso, que nós só vamos adquirir com a nossa evolução. A nossa ideia de justiça é ainda distorcida, né? Porque quando imaginamos que a justiça normalmente é atribuída ao fato, eu até já falei isso, né? Que é aquilo que deve ser aplicado ao erro do outro. Essa é a nossa pequena ideia de justiça, que seria uma máscara do nosso desejo de vingança, pois o nosso olhar está sempre voltado para o erro do outro. A doutrina espírita vem então nos trazer uma nova maneira de entender a justiça do Criador. O Pai amoroso e bom que utiliza de suas leis de trabalho para que as criaturas em equívoco corrijam os seus erros, as suas falhas, as pequenas médias e grandes infrações à lei divina. Essa é a justiça de Deus. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E aí o Espírito de Verdade diz: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros a missão. Ou seja, nada se faz sem um fim inteligente, tudo tem a sua razão de ser. Como eu já disse antes, Deus não joga dados com a sua criação. Tudo tem um fim determinado. E assim, quando a gente chega nesse novo entendimento, analisando pela ótica espírita, esse cidadão ali que recebe provavelmente uma má notícia vinda da sala de cirurgia e grita: não, Deus tirou ela de mim, tirou ele de mim. Ele julga ver uma desgraça recortada, uma vida cheia de esperanças. A visão espírita muda, ela não tira, ela não aplaca o sentimento de tristeza, porque nós afastamos de nós um ente que nos é caro, que nos é querido. Então esse sentimento de tristeza continua, é normal. Nós somos humanos, nós temos esse sentimento de tristeza, faz parte da nossa evolução sentirmos isso. Mas vai retirar desse sentimento a ideia de injustiça. Deus não tirou ele de mim porque está me punindo, porque essa pessoa era má. Não, ele está tirando porque essa pessoa acabou a missão dela nessa vida. E aqui a gente tem a tríade do Espiritismo, religião, ciência e filosofia, né? Onde a filosofia nos questiona o que é, a ciência como é, e a religião o que é. A gente, essa fé raciocinada que faz essa tríade nos faz entender a origem, o significado e o resultado de por que tudo isso. E esses dois bonequinhos aqui, uma ilustração, nos dizendo que a doutrina espírita não é uma lupa que nos foca só numa questão e amplia aquele problema, aquela dificuldade, aquela culpa, aquela punição. A doutrina espírita, na verdade, ela é um óculos
que nos abre a visão a um todo maior, que nos dá um entendimento maior de tudo isso. O que, como e por quê. E esse aqui, esse cidadãozinho aqui, né, feliz da vida, cheio de sucesso, glória e poder, é a evolução que o pensamento materialista coloca. Tá? O que a gente, na nossa visão de evolução nesse planeta, tendo a ótica materialista em vista, é justamente essa. Brilhar, abrir o caminho e enriquecer. Tá? A visão estreita que tens incapaz de se elevar acima da matéria. Ou seja, eu tenho que adquirir, ter. Não me preocupo com o ser. Aí quando acabar a minha vida, o que eu vou fazer com tudo isso? Quem que vai ficar com tudo isso? Os filhos vão brigar por isso? Eu vou ter que deixar para o governo? Vou ter que não sei o que fazer com todos esses bens? Ao tempo em que ele deveria ter se preocupado em adquirir, em ser e não em ter. Porque o que vale mais a pena? Uma posição elevada entre os homens ou entre os espíritos bem-aventurados? Se nós tivermos a visão materialista, entre os homens. Eu quero ser mais rico do que meu vizinho, eu quero ter um carro melhor que o do meu vizinho. Mas se eu tiver a visão espiritualista, não. Eu quero ser tão bom ou melhor quanto uma pessoa que me sirva de exemplo, que seja uma pessoa de bem, uma pessoa que faça o bem ao outro. Essa é a visão diferenciada do materialismo para o espiritualismo. Então não será egoísmo desejar que o ser amado fique na terra a sofrer sem necessidade. A pessoa, por exemplo, aquele senhorzinho já em grande idade, que está acamado, com dificuldades de locomoção, de alimentação, mas os filhos, a família, ficam em redor, meu Deus, tomara que ele não vá, que ele fique mais uns anos, que não sei o quê. Será que isso não é egoísmo da nossa parte? Querer que esse ser continue passando por essas dificuldades nessa vida, ao passo que provavelmente ele já cumpriu a missão dele, ele já extinguiu aquela bateria que ele trouxe quando ele fez a programação da encarnação dele. Será que não é egoísmo de nossa parte? Querer que ele continue aqui, sofrendo, simplesmente para satisfazer o nosso ego de que eu quero que ele esteja aqui comigo, para que todo mundo veja que eu cuido dele. Eu sou um bom cuidador para ele, para meu pai, para minha mãe, sei lá. E aí tem uma analogia que pode ser feita até com a questão da criança com a tomada. Tem uma criança pequena em casa, ela vai com o dedinho na tomada, o pai está só de olho. O que o pai vai fazer? Vai deixar a criança lá tocar o dedo na tomada para tomar um carcaço? Ou ele vai correr lá e vai tirar o dedo da tomada para evitar que ele se machuque? Assim também é Deus. Quando nós terminamos a nossa missão, quando nós cumprimos a nossa tarefa já nessa terra, nós já vamos lá botar o dedinho na tomada. Aí Deus vai lá, não, deu, a tua parte tu já fez, pode ir, senão tu vai te machucar mais ainda. Então essa retirada que a gente julga prematura é o nome da bênção que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes e situações determinados a fim de que a cegueira não nos induza a mais erros. Isso está escrito no Lampadário Espírita de Joana de Anches. Cada um tem a sua missão e o seu tempo. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra, para evitar que ele incorra em novos erros e talvez acabe caindo novamente. A história da tomada, né? E essa visão espírita da vida futura difere das outras visões religiosas no que tange às premiações. Os outros pensamentos religiosos têm essa visão escatológica de que tudo é
prêmio e castigo. Tudo que eu faço, ou eu vou receber um prêmio, ou vou receber um castigo por isso. Já a doutrina espírita muda essa maneira de ver, porque não existem prêmios e castigos na doutrina espírita. Existem apenas consequências de todos os nossos atos, escolhas e conceitos. Tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, todos os conceitos que eu sigo, todos eles vão gerar consequências que eu vou arcar com a resolução disso. Se eu faço bem, eu vou ter boas consequências. Se eu faço mal, terei más consequências. E nenhuma vez serei punido por isso. Eu terei novas oportunidades para remir esses erros. Sempre usamos a palavra remir e não punir. Porque o espírita sabe que a alma vive melhor quando está desembaraçada do seu invólucro corpóreo, do seu corpo físico. O espírito, a partir do momento que ele se desliga do corpo, ele volta para a erraticidade, né? Termo que Kardec sempre colocou, não no contexto de que estaria errando lá em cima, mas errando de não ter lugar fixo, né? Lá o espírito, ele se livra, digamos assim, das amarras da carne, dos sentidos, e ele tem uma percepção muito maior do que ele fez, do que ele deixou de fazer. Dizem que as dores do corpo físico são fichinha comparadas às dores da alma, quando lá em cima essa dor se mostra sem o anestésico da carne, ela é bem maior. Então o espírito se percebe nesse erro e trabalha mais fortemente com o auxílio dos espíritos amigos, com o auxílio dos entes queridos que já estão lá, com o auxílio do seu mentor, do seu anjo guardião, para trabalhar, para remir essa dificuldade. E aí sim, nós temos o exemplo no filme Nosso Lar, lá, né, do espírito André Luiz, que chegou lá, ficou 8 anos a princípio, mas eu já vi textos que colocam que foi um erro de gráfica, que foram só 2 anos que ele ficou no umbral. E aí ele se viu auxiliado pelo pessoal lá da colônia Nosso Lar para remir os seus erros e começar a trabalhar. E aí quando ele se percebeu em erro, ele arregaçou as mangas e foi trabalhar fortemente para remir os seus erros. E ele fez o que fez e continua fazendo até hoje, né? Como chamam o jornalista do mundo espiritual, né? Ele vem nos trazer tudo o que está acontecendo lá. E temos os nossos amados, nossos entes queridos que já partiram. Na verdade, eles estão em nossos pensamentos e nos protegem, dentro do seu entendimento, do seu merecimento, lógico, né? Eles estão sempre ao nosso lado. Quantos de nós não sonham com aquele pai que já foi, com aquela mãe que já foi, com o irmão, com o amigo? Será que foi sonho mesmo ou será que não foi um contato extrafísico durante o sono, né? Os momentos de liberdade temporária das amarras da carne durante o sono do corpo físico? Ou também eles sofrem pelas nossas dores quando vem a nossa falta de fé. Aquele que tem o pensamento materialista, que sofre tremendamente com a perda daquele ente querido, porque Deus levou ele de mim. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida sem o meu esposo, sem a minha esposa, sem o meu pai, sem a minha mãe? Esse ente querido lá do lado de lá, na parte espiritual, vendo esse sofrimento, ele se compadece com esse sofrimento também. E também com a nossa revolta, né? Quando nós nos revoltamos, quando culpamos Deus pela nossa perda. Por que Deus tirou ele de mim? Deus é mau, Deus isso, porque ele tirou ele de mim. Isso também nos incomoda grandemente. Então, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações dos vossos corações a chamar esses entes bem amados. Então, com o pensamento livre das amarras da carne, quando temos a ideia de que a vida continua depois da morte do corpo físico,
nós podemos chamar por esses entes queridos nas nossas horas de dificuldade. E conforme o nosso merecimento e o nosso entendimento, eles virão em nosso auxílio. E peça a Deus que os abençoe, porque em vós sentireis fortes consolações dessas que chegam a secar as lágrimas. E aspirações grandiosas mostrarão o porvir que o Senhor prometeu. Busquemos trabalhar pensando no futuro com esse olhar consequencial e não buscando recompensas, buscando a evitação da punição. Então pensemos quando se fala em porvir divino, não é esperar que venha tudo, é esperançar que venha tudo. Não é ficar sentado de braços cruzados, como dizia o meu pai, esperando que as pombas caiam assadas. É trabalhar para que esse porvir divino chegue a nós. Deus, Ele não nos fez para que nós ficássemos sentadinhos de braço cruzado, esperando que tudo viesse ao nosso encontro. Não, Ele quer que nós trabalhemos para que o nosso futuro melhore. A esperança no futuro não é esperar o futuro, é construir o futuro pela ação do nosso presente. O Dalai Lama diz, né, que ainda está vivo, ainda está encarnado, desculpa. Existem só 2 dias durante o ano que não podem ser vividos, que é o ontem e o amanhã. O ontem já foi, já era. E o amanhã não se fez ainda. Então, o ontem, o passado, ele é causal. Ou seja, ele é a causa do nosso presente. E o futuro é consequencial. O futuro é consequência do nosso presente. Então, por isso que nós devemos agir e construir o nosso presente, enquanto aqui encarnados, com a vida na matéria, sem perder a essência espiritual. Nós estamos aqui para espiritualizar a matéria, e não para materializar o espírito, que é o que a maioria de nós, ainda em desalinho com as leis divinas, ainda tenta fazer. O caminho contrário. Em vez de irmos para lá, queremos que lá venha para cá. Em vez de nos elevarmos a Deus, queremos trazer Deus para perto de nós. Em vez de seguir Jesus, queremos que Jesus nos siga. Então devemos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Não é o porvir o futuro, é ir de encontro ao futuro. O passado já foi, o futuro ainda não é. Se o presente fosse presente, sempre presente e não mudasse, ele não seria presente, ele seria eternidade. Por isso que o futuro deve ser construído com as lições do passado e com as atitudes do presente. Aqui foram as fontes de pesquisa que eu utilizei para chegar nessa exposição, né? Óbvio, sempre o Pentateuco Espírita, né? E aqui eu usei o podcast da FEB, que tem um trabalho maravilhoso, que faz o estudo de todas as obras básicas, e a Kardecpedia, também, que é uma mão na roda para se fazer pesquisa em cima das obras básicas, principalmente. Obrigado pela atenção de todos, espero que tenha sido elucidativo e instigante toda essa palavra que eu trouxe. Para mim foi muito gratificante, porque toda vez que a gente assume o compromisso de vir aqui para frente falar sobre Jesus, sobre doutrina, a gente estuda mais e mais e mais. Quisera eu que tivesse todos os dias isso para poder estudar todo dia. Muito obrigado, que Deus os abençoe, que Jesus os fortaleça e que Maria Santíssima os proteja. E assim seja.